seminário sobre família. E nós entendemos que a situação está difícil, né? As famílias têm sofrido, têm sido surradas, maltratadas. Os tempos são difíceis, não são tempos fáceis. Mas eu acredito que Deus tem poder para mudar a tua família, como mudou minha família. Eu queria convidar você que tem uma Bíblia, para abrir sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. É o quarto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico. É o quinto, aliás. Números e Deuteronômio. Capítulo de número 6. Você que está do lado de alguém aí, você pode dividir com essa pessoa essa porção da palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, nós vamos ler do versículo de número 6 até o versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Êxodo verso 20, versículo de número 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Meus irmãos, quando nós vamos ao médico, o médico dá bom dia ou boa tarde, a hora que nós entramos na sala dele, e aí quase que automaticamente ele pergunta para nós o que está acontecendo. E de forma muito automática, você vai abrindo a boca e ele vai escrevendo. E parece que é tão automático que quando você acaba de falar, ele acaba de escrever. E quando você acaba de falar o que está sentindo, ele te dá uma receita. E nessa receita ele passa alguns remédios com alguns horários. E por incrível que pareça, quando você toma aqueles remédios, o seu mal vai embora. Você se sente bem, se sente melhor. A Bíblia não tem segredos. É como aquela entrada que você dá na sala do médico, no consultório. E se você seguir perfeitamente o receituário e se diagnosticar da maneira correta, os males irão embora e você será curado de toda a enfermidade e glorificará o nome do Senhor. Não tem segredo. É só seguir aquilo que está escrito. Duas coisas têm nos chamado a atenção nesses últimos dias: a excessiva desobediência aos pais por parte dos filhos e a falta de reverência e respeito quando eles são maiores. Quando são menores, estão desobedientes excessivamente, e quando crescem, eles desrespeitam e não parecem atender mais os pais. Esta noite, na primeira mensagem, eu gostaria de falar sobre pais e filhos. Amanhã estarei falando sobre o casamento. E se você tem alguém conhecido que está com problema no casamento, traga amanhã. No domingo, nós tentaremos falar a respeito do que Deus nos deu sobre a restauração da vida familiar. Mas hoje, necessariamente, nós vamos falar sobre pais e filhos. E esse fato, sem dúvida, se dá ao afastamento das Escrituras. Quando nós não temos a palavra de Deus como alicerce na nossa vida, tudo prejudica. Todas as coisas vivem desalinhadas. E como fazer para mudar essas coisas? Os pais de hoje, eles suprem a casa, eles trazem o mantimento, mas observam os filhos de longe muitas vezes. E às vezes dão uma daqueles
mas o acompanhamento não é aquele acompanhamento devido. A mãe trabalha, servindo, e parece que ela age como uma criada doméstica, uma escrava dos filhos, que muitas vezes trabalha somente para suprir. A carga maior sempre é da mãe. O pai está trabalhando, está procurando suprir, e a mãe está encaminhando os filhos como deve ser. Por outro lado, não se faz filhos para que esses filhos sejam treinados para ser úteis e servir os seus pais posteriormente. Assim vive a nossa sociedade. Agora a Bíblia diz que na mão dos pais está a bênção. Na mão dos pais está a bênção ou a ruína da próxima geração. Você como pai, nós como pais, nós podemos ser grandes educadores e podemos encaminhar os nossos filhos para um futuro promissor. Agora, o desleixo pode fazer também com que esses filhos tenham a tendência a ir para um caminho totalmente errado. Não é tarefa fácil, e essa tarefa só pode ser cumprida se nós estivermos submetidos nas mãos do Senhor. É importante entender nesse momento que ninguém pode disciplinar filhos de forma adequada se não puderem disciplinar a si mesmos. Se nós não estivermos bem, nossos filhos não poderão também estar bem. Temos que estar bem. Meus irmãos, tudo acontece dentro de casa. Até para ser obreiro, a Bíblia diz: se você não governa bem sua casa, não serve para governar a casa do Senhor. Se uma família não está bem, nada está bem. Se um filho não está bem, a família não está bem. Se a família está desestruturada, tudo está desestruturado. Então, se a família está abençoada, tudo que se faz pode ser abençoado. Nós lemos em Deuteronômio capítulo 6 a necessidade de se instruir com a palavra de Deus. Deus diz ao povo para que a palavra fosse ensinada no caminho, andando, sentado, deitado. A palavra deveria ser colocada nos umbrais da porta, deveria ser colocada como testeiras. Por quê? Porque Deus tem uma terra prometida, Deus tem uma terra boa que manda leite e mel. Deus não quer a sua desgraça, não quer a sua destruição, e muito mais do que isso, Deus quer que você seja abençoado. A palavra dada a Abraão diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus quer que a tua família seja abençoada. Agora, para a tua família ser abençoada, você precisa estar em comunhão com Deus. Segundo o costume judaico, meus irmãos, a primeira escola que o menino judeu conhecia era o seu lar. O filho aprendia a profissão do pai, e segundo o costume judaico, ele fica até 30 anos na casa, aprendendo a profissão do pai, ajudando a família, e depois que ele tem 30 anos, é que vai viver a vida dele. Quando você lê lá em Marcos capítulo 2, e você lê nas bodas de Caná, o João capítulo 2 também, João, se eu não me engano é João Marcos, nas bodas de Caná, diz o seguinte, que Maria interpela Jesus e diz para ele: acabou o vinho. E ele diz: o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. É por isso que quando Jesus tem um encontro com o mestre Nicodemos, e se encontra